Queridos, a paz do Senhor Jesus, nós estamos em mais um programa da EBD, um programa destinado aos comentários, aos subsídios da nossa Escola Bíblica Dominical, mas em especial a classe dos jovens. Estamos em mais aqui uma oportunidade. Chegamos à 12ª lição, penúltima lição desse trimestre, e é com muita honra que nós estamos aqui pela graça de Deus, sempre meditando na palavra do Senhor Jesus, juntamente com você, que é estudante, que é professor, ou que é alguém que também se agrada em estudar a palavra do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para nosso coração neste momento, e eu convido você a pedir a instrução do Espírito Santo de Deus para que a gente venha absorver o máximo aqui nesta lição. Que a graça e que a instrução do nosso Senhor Jesus, que o Espírito de Deus venha nos dar esclarecimento, iluminar nossa mente em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós chegamos em mais uma lição cujo tema é: as cidades de refúgio são estabelecidas. No dia 21/6/2020, o nosso texto do dia está lá no Salmo 46, verso 1, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. A nossa síntese, ela diz o seguinte: assim como a cidade de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da vida. Nesta lição nós vamos estar, como objetivo aqui fala, mostrando por que Deus ordenou estabelecer a cidade de refúgio, entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus, e também analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Após a distribuição da terra em meio às tribos, nós vamos ver aqui uma sequência de acontecimentos. A terra ainda não estava toda conquistada, ainda tinha algumas porções que precisavam ainda ter a conquista. Mais tarde, lá na frente, em meio ao governo de reis, da monarquia, nós vamos ver essa terra sendo conquistada em outras jornadas, em outros reis. Mas até então, na liderança de Josué, houve grandes conquistas, houve grandes vitórias, e a lição passada, para quem estudou, para quem meditou, veio falar disso, né? A repartição das terras entre as tribos, e inclusive também organizando algumas formas de até ter o domínio, o equilíbrio da convivência entre as tribos, o equilíbrio da justiça, a aplicação da justiça, e uma delas a gente vai estar entendendo aqui, que são as cidades de refúgio. Para que eram as cidades de refúgio? Por que a necessidade de criar uma cidade refúgio? Como se deu a distribuição da terra para os levitas, já que eles não tinham herança nenhuma física. A herança deles era o próprio Senhor, como o Senhor fala. Mas a gente vai entender aqui a necessidade que teve deles terem a porção de terra para eles habitarem. Em seguida, nós vamos estar completando mais esse entendimento. A introdução diz o seguinte: chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento da cidade de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Em seguida, os cabeças dos pais dos levitas pedem as cidades que o Senhor havia ordenado por ministério de Moisés para a tribo de Levi. Tudo foi realizado conforme a palavra do Senhor. Concluída esta etapa importante, Josué despediu as tribos transjordânicas, as quais cumpriram com muita galardia sua missão. O primeiro ponto vai falar da ordenança de Deus em estabelecer a cidade de refúgio. Deus ordena estabelecer cidade de refúgio. O primeiro tópico do ponto 1 diz o seguinte: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Na terra prometida, como diz aqui na lição, não deveria existir qualquer traço de justiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortalezas judiciais, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança, sendo que 3 dessas cidades já haviam sido determinadas por Moisés antes da entrada em Canaã. O acusado de assassinato, então, por seu livre-arbítrio, iria à cidade de refúgio, lugar de habitat de salvação.
o mais rápido possível, antes que o vingador de sangue lhe alcançasse. Lá apresentaria seu caso à porta da cidade, existia uma sala de audiência, e havendo a admissibilidade de sua defesa prévia, seria submetida ao júri popular. Caso fosse absolvido, o agressor moraria na cidade de refúgio até a morte do sacerdote. Aqui era uma forma de se organizar até mesmo a questão judicial, a questão de acontecimentos que possivelmente viriam a acontecer entre a comunidade judaica. No termo da nossa Constituição, falando de crime, tanto a questão dos crimes considerado como culposo e outro como doloso. O culposo é sem intenção de matar, sem intenção de tirar a vida. O doloso, como aqui interpretado também pela nossa Constituição, com intenção de tirar a vida. E as cidades refúgios, elas passaram a existir, na época de Moisés já existiam 3 cidades com essa intenção de não que houvesse uma equipe que julgasse os crimes, existiam os anciãos, aqueles que de uma forma bem sábia, bem de um senso, bem de sabedoria mesmo, eles julgavam os crimes que aconteceriam, julgavam os elementos, as pessoas que acabavam de uma forma ou de outra cometendo tais atos. Só que a cidade de refúgio não era uma opção de fuga sem aplicação de justiça. Existiam os julgamentos e dentro desta cidade de refúgio existiam na portaria também uma equipe que julgava, ouvia a pessoa se ela tivesse cometido tal ato, se ela teve intenção ou se ela não teve intenção. Quem tinha intenção de tirar a vida, de cometer tal ato, de um homicídio, tirar a vida de alguém com intenção de matar realmente, era julgado. Viria até a ser morto, penalizado. Na época, era olho por olho e dente por dente. Logo, a cidade de refúgio, ela seguia como uma opção da pessoa se redimir, se realmente o elemento, a pessoa, tivesse a intenção de se arrepender, de mudar. Não houve uma intenção de morte. Ele era ouvido, era feita uma audiência daquela pessoa e ali era julgado se era permitida a entrada dele na cidade de refúgio. Se ele tivesse permissão, ele habitaria ali, e a pessoa que era parente daquele que morreu, que aqui é considerado como o vingador de morte, poderia vir tirar a vida daquela pessoa se ela não tivesse na cidade de refúgio. Se ela tivesse dentro desse refúgio, não era permitido o vingador tirar a vida daquele criminoso. Ele estava sendo tratado. Logo, a habitação dele seria ali. Ele não poderia sair. A gente vai comentar isso um pouco mais na frente. Então, a cidade de refúgio não era um lugar comum, normal. Não era qualquer pessoa que habitava lá. Eram cidades, locais de refúgio aos criminosos que não tiveram intenção de tirar a vida. Logo, eles estavam ali, é como se fosse um semiaberto, é como se fosse um refúgio, um lugar para essas pessoas. Não eram obrigadas a ficar ali, tinham liberdade de sair. Se saíssem, era mais fácil os vingadores vierem e matar aquelas pessoas. Mas por que isso? Por que Deus estabeleceu essas cidades? Porque Deus não se preocupava nas conquistas às penas. Ele se preocupava na convivência daquelas pessoas. Afinal de contas, aonde existe o ser humano, sempre vai existir conflito, sempre vai existir problemas para resolver. E Deus se preocupava com a questão também judicial. Deus se preocupava com a lei ia ser aplicada. Então, para isso, veio a existir as cidades refúgio. E aqui foram criados 6 cidades de refúgio. O significado no ponto 2 vai trazer uma aplicação para a nossa vida. Como diz o seguinte: nessas cidades de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança, com soldados, armas e etc. Mas, sobretudo, pelo próprio Deus, que na sua palavra garantia-lhe o salvo-conduto. Assim são tipos do Senhor Jesus Cristo, pois quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas vão a Ele, arrependidas, buscando segurança eterna, Ele lhes tira o fardo pesado das acusações, colocando-lhes um senso de responsabilidade para que não pequem mais, um fardo leve. Em contrapartida,
oferece-lhes alívio e refrigério. Então, nós vamos entender aqui que a simbologia das cidades refúgios, lugar onde pessoas se escondiam, se guardavam para fazer uma análise de sua vida, para fazer uma reflexão, quem sabe, abandonar esses hábitos. E dali muitos saíam realmente transformados, se é que fossem analisados segundo a equipe que os acompanhava lá na cidade de refúgio. Nós vamos entender que a tipologia dessa cidade de refúgio é Cristo, porque Cristo é o nosso refúgio. E a palavra vai dizer que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram. Romanos vai dizer que nenhuma condenação há para aquele que vive, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que não vivem segundo a carne, que vivem segundo o Espírito de Deus. Então nós vamos entender que essa aplicação da cidade de refúgio, ela não vai quebrar o galho do homicida, ela não vai passar a mão por cima da justiça, não, ela vai cumprir a justiça vai ser aplicada. Agora, haverá um tratamento não no físico apenas da pessoa, como também no espiritual. Nós vamos entender porque Cristo é o nosso refúgio. Ele conhece o nosso coração e Ele vai libertar o nosso coração de certos hábitos para que não aconteçam coisas mais de frente da nossa caminhada. É bom a gente entender que Cristo, Ele vem para transformar os nossos corações, para transformar a nossa vida, desde que a gente dê liberdade de fazer dele a nossa habitação e ser propriedade dele. É por isso que o refúgio aqui traz uma simbologia de Cristo. Pessoas que eram presas, pessoas que eram castigadas, escravas do pecado, se renderam a Cristo, fizeram dele o seu Senhor, mudaram a sua vida e Cristo passou a ser o refúgio daquelas pessoas. Não importa o delito que a pessoa cometa, se ela cometeu um delito e ela precisa pagar na justiça, a justiça seja feita de forma justa e plena. Se tratando a alma, o coração da pessoa, Cristo pode transformar se essa pessoa crer no Senhor Jesus e buscar em Jesus refúgio. Jesus diz isso: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqueles que procuram a Deus porque estão cansados de viver uma vida de falha, de erro, uma vida de pecado, uma vida que leva ao castigo eterno, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A alma que pecar, esta morrerá. É a lei de Deus. Deus disse a isso a Adão logo no começo. A gente vem perceber esta aplicação da lei dando o seguinte entendimento: que quando aqueles que estavam sendo procurados, perseguidos, buscavam em Deus o seu refúgio, encontravam em Deus a sua saída, uma dessas pessoas era Davi. Davi, quando estava sendo perseguido, buscava em Deus refúgio e encontrava nele esse refúgio. Então aqui no ponto 2, a gente vai entender que esta aplicação desta palavra refúgio aponta para Jesus. Ele é o nosso refúgio. Inclusive, o ponto 3 vai falar no perigo de sair da cidade de refúgio. A vida do acusado de cometer homicídio culposo seria tranquila na cidade de refúgio desde que ele nunca as deixasse, diz a lição. Entretanto, se de alguma maneira o homicida deixasse os limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido e o vingador do sangue o achasse fora dos limites da cidade do seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Observa-se que ninguém seria sequestrado da cidade de refúgio, que se assemelha à promessa de Jesus de que as suas ovelhas não seriam arrebatadas de sua mão. Todavia, inexistia a proibição para que o homicida saísse da cidade. Ele poderia, usando seu livre-arbítrio, transpor os portões externos e seguir seu caminho, o que seria muito perigoso diante da fúria do vingador do sangue. Observe bem, aquelas pessoas, elas eram tratadas ali, faziam da cidade de refúgio a sua habitação, mas não existia nenhuma proibição delas saírem. Elas tinham liberdade de saírem da cidade de refúgio.
Só que, saindo da cidade de refúgio, elas saíam também da cobertura de proteção que elas tinham dos acusadores, dos vingadores, daqueles que eles haviam tirado a vida. Então, saindo da cidade de refúgio, eles estavam sujeitos à morte. Não tinham proteção nenhuma. Enquanto eles estavam guardados ali, havia proteção para eles meditarem, para eles refletirem. Eles teriam que ficar ali, sendo que não tinham cometido com a intenção de morte, ou intenção de coração. Agora a gente percebe, é bom observar aqui o seguinte, aplicando esse fato à nossa caminhada cristã, eu sempre gosto de ponderar o seguinte: um dos salmos muito conhecido na palavra do Senhor Jesus é o Salmo 91. E as pessoas usam o Salmo 91 até como um amuleto, né? Abrem o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele aí vai embora. São bênçãos de proteção, são bênçãos de livramento, cai 1.000 à sua direita, 10.000 à sua direita, tu não serás atingido, uma coisa extraordinária, né? Não te atingirá nenhuma seta que voa de dia, nem nada que te atinja. O Salmo 91 é uma série de bênçãos de proteção extraordinária. Mas observe bem, essas bênçãos são para aqueles que habitam no esconderijo, em outras palavras, no refúgio, que é a palavra que a gente está usando aqui no nosso texto. Aqueles que habitam no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem é este esconderijo? É Cristo. Ele está nos protegendo, Ele está nos guardando. Quando eu passo a habitar, quando eu passo a ter uma comunhão com Ele, quando eu passo a ter uma vida de compromisso com a palavra do Senhor Jesus, as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida. É claro que algumas coisas vão acontecer para provar minha fé. Nós ainda não estamos no céu, estamos na terra. E aqui nós somos sujeitos a algumas provações, até falha, até tropeços, e aí a justiça de Deus vem sendo aplicada na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado. Agora, se eu habito no esconderijo do Altíssimo, as bênçãos de Deus, elas vêm sendo aplicadas na minha vida. Caso a pessoa, como nós observamos aqui, a pessoa venha sair da cidade de refúgio, ela sofre um perigo. A mesma coisa é aquele que não tem compromisso com a palavra do Senhor Jesus, que não habita no esconderijo do Altíssimo, que não tem uma comunhão. Tem pessoas que só buscam a ajuda de Deus na hora da morte, na hora do desespero. E Deus tem misericórdia. Deus é amoroso. Deus é compassivo. Ele traz socorro, traz cura, para que o nome dele seja glorificado. Agora, não espere. Todo o tempo você está se aventurando, sem compromisso, sem habitar no esconderijo do Altíssimo, achando que as bênçãos do Salmo 91 venham lhe alcançar. É necessário uma comunhão com Deus. É necessário habitar no esconderijo do Altíssimo. Ter uma comunhão com Cristo, para que Deus venha estabelecer as bênçãos na sua vida. Lá na frente vai falar sobre isso. E eu glorificarei. E Ele me agradecerá. Vai ter uma série de bênçãos para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então não leia o Salmo 91 como um amuleto, como uma proteção, porque a Bíblia ela é real. Agora, elas são para aqueles que habitam, que não aventuram as coisas espirituais, que não oscilam. Se isso acontece na sua vida, busque em Deus ter uma consistência. Busque em Deus ter um compromisso ainda maior. Deus é amoroso. Existem pessoas que dizem assim: o perdão de Deus é grande, Deus é um Deus amoroso. Falham, pecam. Eu sempre digo, o culposo, que a gente tem aquela na cabeça, o culposo deveria ser o culpado, né? Mas é uma coisa meio estranha. O culposo é o que não tem intenção, o doloso é o que tem dolo, que tem intenção. Eu sempre digo que você, quando falha, quando erra, a tua consciência é a primeira ferramenta que começa a trabalhar na tua mente, dizendo: olha, você está errado. Você está fazendo, você está pensando, você está agindo de forma incoerente. Ela logo te acusa. Ou seja,
Quando o pecado vem como um acidente na caminhada cristã, que deveria ser assim, o pecado devia ser um acidente na sua caminhada. Quando o pecado ele passa a ser um hábito na tua vida, isso se torna muito perigoso, porque você não peca, você não falha, não foi uma recaída, não foi um tropeço, foi um querer, foi um desejo de errar, de falhar. Quando há um desejo de pecar, quando há um gosto no pecar, a tua consciência ela passa a ser uma consciência cauterizada. Ou seja, você falha, mas a tua consciência já não te acusa mais. Você vive uma vida sempre com a intenção de querer fazer o mal, de roubar, de mentir, de enganar, de viver uma vida dupla. Cuidado com isso, porque você pode ser um conhecedor da palavra, mas não ser alguém que habita com Cristo, que conhece as coisas de Deus, que tem uma comunhão com Ele. E isso pode trazer sérias consequências para a tua vida. Pode vir até a ter uma morte espiritual. Uma pessoa que seja conhecedor da palavra, mas não tenha nenhuma comunhão com Deus. É o que diz mais lá na frente, a palavra vai falar. Nem tudo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E isso é muito sério. Que Cristo seja o teu refúgio, não somente das aventuras, da dificuldade da vida, mas que você habite nesta presença, no centro da vontade de Deus. E quando se vier a ter uma falha, a palavra de Deus vai falar isso. Filhinhos, não pequeis. Mas se por um acaso vier a acontecer, vocês sabem que você tem um advogado, o Senhor, o justo. Ele conhece os nossos corações, Ele advoga as nossas causas. Ele é o intermediador, Ele quem intercede por nós. Mas Ele também ministra nos nossos corações para que haja mudança. Então, quando você falha, quando você erra, quando você tropeça, você se sente mal, você se sente ruim, você busca em Deus um refúgio, porque a tua consciência te acusa. Nisso você dá para entender que você está arrependido, que você está se humilhando na presença de Deus, você quer mudança, você quer ajuda, busque ajuda, mas busque em Cristo refúgio, porque Ele conhece e sonda os nossos corações. Então nós aprendemos aqui nesta primeira aplicação que as cidades refúgio tipificam Cristo na nossa vida, sendo Ele o nosso refúgio bem presente nas nossas angústias. Então aqui a gente fez uma aplicação da cidade de refúgio, né, sendo chamada aqui no símbolo espiritual, sendo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos refugia, para que haja transformação em nós. O ponto 2 vai dizer a exigência dos levitas sobre a herança, né? Os levitas exigem a sua herança. O tópico 1 do ponto 2 diz o seguinte: a demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. No que foi obedecido, o Senhor estava lembrando indiretamente a necessidade de fazer a oferta aos levitas, pois a cidade de refúgio deveriam estar entre a herança deles, mas nada foi feito neste sentido. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que ele as reivindicaram. Observe bem, entre as tribos que foram distribuídas as heranças, as terras, os levitas, nós somos conhecedores de que eles não tiveram porção de terra nenhuma. Eles eram uma tribo de que viviam diretamente em compromisso com o templo, vivendo diretamente com o sistema sacerdotal. Eles tratavam da vida religiosa do povo. E o Senhor mesmo disse que a herança deles era o próprio Deus. A porção deles estava em o Senhor Jeová. E eles sabiam disso. Quando começaram a distribuição das terras, e todos acabaram se granjeando da sua porção para cuidar como propriedade, a tribo dos levitas não ficou com nada. É claro que Deus deixou como livre-arbítrio, assim como Deus deixou a cidade de refúgio, como livre-arbítrio também para aquele que fosse penalizado e quisesse buscar ajuda no Conselho da Justiça. Deus deixou como livre-arbítrio também para os líderes reconhecerem realmente o valor que os levitas tinham e que precisavam de um lugar para a habitação.
Então eles reivindicaram, como viram que não houve uma distribuição correta, às vezes acontece muito, quem muito se lhe é dado, muito é cobrado, e o segredo de receber é dar, abençoar vidas, que também dependem da obra do Senhor Jesus. Pessoas que têm um chamado ministerial, pessoas que vivem da obra do Senhor Jesus, a nós requer muita dedicação ainda mais, porque vivem da obra do Senhor Jesus e dependem totalmente da porção dada por Deus àquelas famílias. Assim eram os levitas. Eles reivindicaram, perceberam que iam acabar sofrendo com a distribuição e acabaram reivindicando. Mas a liderança, junto com Josué, estabeleceu a cidade aos levitas. Logo tiveram a ideia de que cada tribo, com a sua porção de terra, separassem ali um lugar, separassem ali umas terras. O ponto 2 vai dizer isso. O estabelecimento da cidade dos levitas. A lição diz o seguinte: os levitas receberam 48 cidades. E em volta delas ficaria resguardada uma faixa de terra de 450 metros a partir da muralha para o pasto, e mais 450 após, 900 ao todo de cada lado, norte, sul, leste, oeste. E a cidade no meio, como diz lá em Números 34, 4 e 5, para ali morarem e cuidarem de suas famílias e seus animais. Os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço, por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Observe bem, essas 48 cidades, elas não eram propriedade dos levitas, era uma área em que eles habitavam com as suas famílias, que Deus reservou para a habitação deles. Eles não tinham porções de terra, eles não tinham propriedade de terra, mas eles tinham espaço para a habitação. Então, veio-se em consideração, veio-se no censo das tribos escolherem. Essas 48 cidades, elas estavam espalhadas entre as tribos. Em cada tribo tinha 1, 2, 3 cidades, e ali iam se distribuindo. Isso é bem aplicado porque cada tribo tinha os seus levitas que organizavam a vida espiritual. Isso a gente aplicando para a nossa vida de hoje, a nossa vida cristã de hoje, em cada localidade, em cada cidade, em cada comunidade que tem uma igreja, uma congregação, existem pessoas ali que vivem uma vida voltada para o reino e que têm compromisso com a vida espiritual do crente, da comunidade, pregam a palavra do Senhor Jesus. Em todo lugar sempre vai existir alguém que é instrumento de Deus. Então, os levitas reivindicaram, foram estabelecidas 48 cidades, tiveram espaço para a sua habitação, para os seus animais, para os seus filhos, para a sua família. Logo eles ficariam tranquilos, porque estavam sabendo que Deus estava cuidando deles. Eles aplicavam a sua vida no templo, na obra do Senhor Jesus, e em seguida Deus continuava sendo o provedor da vida deles. O ponto 3 vai observar o seguinte: a fidelidade de Deus. Josué declarou a fidelidade de Deus, pois deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais. E palavra alguma falhou de todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu, e que enfim chegara ao tempo da paz, pois o Altíssimo tinha dado repouso de todos os lados, e nenhum de todos os seus inimigos pôde resisti-los. Todas as coisas que sucederam desde o dia em que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Observe bem, esse cuidado que Deus teve com os levitas, dizendo para eles que ele seria a porção de herança deles, o despertamento que Deus deu, o discernimento que Deus deu a Josué e aos seus príncipes e à sua liderança em distribuir essas porções de terra, mostra o cuidado de Deus durante toda a trajetória de Israel até aqui, de tantas e tantas conquistas que tiveram, desde a saída do Egito até a distribuição das terras na já conquistada terra prometida. Nós vamos enxergar a fidelidade de Deus na história. Deus é fiel.
Deus tem o controle de tudo. Tudo que Deus prometeu irá se cumprir. É bom nós entendermos o seguinte: as promessas de Deus, elas estão disponíveis para qualquer homem e mulher na Bíblia Sagrada que crer no Senhor Jesus, que confessa a Ele como seu único e suficiente Salvador. A gente olha para a Bíblia Sagrada e enxerga nela a história de homens falhos, homens imperfeitos, que acham graça ao olhar de Deus, que Deus tem misericórdia, que Deus escolhe, levanta, abençoa, e ao mesmo tempo nós vamos entender que de todas as falhas, percas e dificuldades, Deus vai cumprir o propósito na vida dessas pessoas. É interessante a gente entender que Deus, Ele é fiel, ainda que nós não venhamos a ser fiéis a Ele, mas Ele não pode deixar de ser fiel, porque Ele negaria a si mesmo, como diz a palavra do Senhor. Então, quando eu enxergo aqui as 48 cidades distribuídas para os levitas morarem com a sua casa, com o seu lar, eu vejo o cuidado de Deus com eles, pois eles esperavam em Deus, confiavam em Deus, sabiam que Deus proveria o necessário para a vida deles. Existem situações na nossa vida que a gente, confiando em Deus, sofre algumas dificuldades, mas isso não vai burlar e nem vai impedir a palavra do Senhor Jesus de se cumprir na tua vida. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra, ela não passará. É bom nós confiarmos no Senhor Jesus e, como disse o salmista, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele realizará o desejo do teu coração. Deus conhece como está a tua trajetória. Ele continua sendo fiel, mesmo que venham enfermidades, mesmo que venham dificuldades, obstáculos, crises econômicas, familiares, crises no casamento, crises na empresa, no governo, em todas as formas de obstáculos e adversidades na caminhada cristã. E nós somos sujeitos a isso. Agora, no meio dessas adversidades todas, Deus se revela para que haja uma saúde no teu casamento, para que haja uma saúde na tua casa, uma saúde espiritual também na tua caminhada ministerial. Isso tudo Deus vai se revelando para o nome dele ser glorificado. Então, antes que venha um avivamento, é necessário vir também um arrependimento, é necessário vir um quebrantamento. Para isso, Deus permite situações acontecerem, para que Ele venha executar a sua palavra e o nome dele continue sendo glorificado, porque Deus é fiel. Então, o ponto 2 vai aplicar justamente essa fidelidade, o cuidado que Deus tem com os levitas. Existem pessoas que se chamam de levitas, é verdade ou não é? Que se acabam dizendo, eu sou um levita da casa do Senhor Jesus, aplicando essa simbologia, mas passam a exigir de Deus algo mais, passam a exigir de Deus um cuidado especial, só que acabam interpretando esta passagem. Quando Deus diz que Deus vai ser a porção dos levitas, é que eles não teriam propriedade física nenhuma, mas Deus cuidou deles, Deus cuidou das famílias de cada um deles. E a gente deve entender o seguinte: essa aplicação dos levitas, aplicando a nossa vida espiritual, passa a enxergar na total dependência que nós devemos ter de Deus. Não que eu não venha trabalhar, não que eu venha abandonar tudo, não. Isso aí é uma brecha para a pessoa que é ligada às coisas sem compromisso da vida. A fidelidade de Deus ela é aplicada na vida da pessoa que busca em Deus mudança, confiança e dependência. Então, meu amigo, se Deus tem promessa na tua vida, se Deus tem promessa na tua casa, meu jovem, adolescente, pai e mãe de família, confie no Senhor Jesus. Ele proverá o alimento, Ele proverá a moradia, Ele proverá saúde para a tua vida, e mesmo que muitas coisas deem errado na tua caminhada, entenda o seguinte: Ele continua sendo fiel. O ponto 3 vai falar na despedida de algumas tribos que guerrearam juntamente com Josué.
O ponto 3 diz o seguinte: Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. O ponto 1 diz o seguinte: 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Aqueles nobres guerreiros haviam passado muitos anos longe de suas famílias, trabalhando pela terra prometida, e agora poderiam voltar para os seus lares e abraçar suas famílias. A missão que lhes foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Quando Moisés entrou na terra prometida, algumas tribos, logo nas primeiras conquistas que eles tiveram, escolheram ficar do outro lado do Jordão. Algumas terras bonitas que existiam do outro lado do Jordão, e eles queriam ficar ali. Isso foi logo no começo. E Moisés também já havia ensinado a essas tribos, e Moisés havia falado isso a Josué, e todos eles eram conhecedores de que era livre-arbítrio para que elas escolhessem, chegando na terra prometida, onde ficar. E aquelas tribos, na época agora de Josué, procuraram um líder e disseram: nós queremos ficar aqui, desse outro lado. Josué, vendo que eles queriam ficar ali naquela habitação, disse o seguinte: olha, vocês vão ficar aqui do outro lado do Jordão, vocês vão morar. Agora nós queremos que vocês ajudem as outras tribos que ainda não têm terra, que vão ser conquistadas. Ou seja, eles poderiam morar ali, mas eles tinham que continuar com Josué nas pelejas, nas guerras, para que Deus viesse a completar toda a porção de terra às tribos que ainda faltavam. E tanto os Rubenitas, os Gaditas e uma parte da tribo de Manassés foram com Josué, não abandonaram, apesar de eles já terem a porção deles já lá no começo, nem por isso eles abandonaram as outras tribos. Pelejaram, guerrearam, dando vitória às outras tribos, ajudando as outras tribos, mesmo eles tendo já a porção deles. Isto aqui nos ensina a grande generosidade que a gente tem em ajudar pessoas necessitadas. Mesmo você já tendo condição, mesmo você já tendo experiência, mesmo já sendo uma vida resolvida, a sua vida financeira, econômica, espiritual, mesmo tendo uma maturidade, graças a Deus por isso, não se esqueça de ajudar pessoas, de ser instrumento de bênção, para que as outras pessoas venham também conquistar bênçãos na vida espiritual. Chega um momento em que a grande parte destas terras são conquistadas, e agora Josué os despede: olha, vocês podem voltar para a sua terra, já pelejaram, já guerrearam, já nos ajudaram, e nós queremos agradecer vocês pela cooperação. E isso nos traz uma grande lição, como a gente já comentou aqui, sobre a generosidade. Essa tribo volta, obedece Josué, e isso é muito importante porque o ponto 2 vai falar dessa obediência. Josué reuniu as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés e agradeceu-lhes por terem lutado as guerras do Senhor conforme determinação de Moisés. Eles foram obedientes em tudo e não desampararam nenhum de seus irmãos de outras tribos. Josué os exortou a que tão somente tem de cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Ou seja, eles precisavam se manterem fiéis. Que grande advertência para a igreja dos dias atuais. Olha só que interessante. Eles tinham a porção de terra deles, mas obedeceram. Obedeceram a chamada de Josué de continuarem sendo parte da equipe bélica de conquista, de luta, de batalha. Eles já tinham a terra deles. Por que continuar lutando? Lutando pelos outros. Lutando pelos irmãos que ainda não tinham terra, lutando pelas tribos que ainda não tinham a sua porção. Isso mostra o amor fraternal, a preocupação, o compromisso que eles têm com as outras tribos. Isso é muito importante. Eles obedeceram. Talvez, se eles tivessem outro sentimento, eles poderiam reivindicar mais terras, porque já tinham a deles e estavam guerreando pela dos outros. Poderiam até pensar assim, mas eles obedeceram
é bom a gente ponderar o seguinte: existe o começo, o meio e o fim da nossa chamada ministerial. Existe tempo para todas as coisas, como eu disse lá em Eclesiastes. O tempo de ir, o tempo de ficar, o tempo de parar, o tempo de falar, o tempo de conquista, tempo de guerra, tempo de paz. A vida da gente é feita de etapas. E a gente não pode ser insensato, passar na frente de Deus, ou até mesmo saber a hora de parar, saber a hora de retornar. Teve um momento na vida de Paulo que ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Assim, essas tribos aqui fizeram, combateram um bom combate, pelejaram, guerrearam, acabaram a carreira a qual Josué tinha falado para eles: olha, até aqui vocês guerrearam por nós, agora vocês podem retornar para a sua família. E, como disse Paulo, guardaram a obediência, guardaram a palavra e foram abençoados. A nossa caminhada é assim: aonde Deus te convocar, aonde Deus te chamar, mesmo você já tendo uma família, mesmo você já tendo uma carreira profissional, mesmo você já tendo sonhos, planos, mas aonde Deus te chamar, obedeça a palavra do Senhor Jesus e saiba ouvir a direção de Deus para que você venha a ser instrumento de bênção para outras pessoas. Isso mostra a total sensibilidade que a gente tem de ouvir a direção de Deus pelos nossos líderes, homens e mulheres que às vezes chamam jovens, chamam adolescentes, chamam alguém: você pode ajudar, você pode cooperar na obra do Senhor Jesus. Às vezes você já tem um compromisso, às vezes você já tem alguma necessidade sua já resolvida. Por que sair do meu conforto? Por que sair de tudo que eu já tenho conquistado para ajudar aqueles que estão na batalha? Isso mostra o compromisso que você tem com o reino de Deus. O que vier para você fazer, faça. Abrace, vista a camisa, evolua, porque quando você vê os outros sendo abençoados pela palavra de Deus através da sua vida, isso não vai ter preço e Deus vai te abençoar ainda mais. Não serão riquezas físicas e nem terrenas, mas eu tenho certeza que você estará depositando nos céus todo esforço que você ponderou para a vida das pessoas. Deus não deve nada para ninguém. Se você trabalha na obra do Senhor Jesus, se você ajuda pessoas, se você aconselha, tem hora que quer desistir, que quer voltar atrás, mas por obediência você continua guerreando, orando, você continua ensinando, acompanhando pessoas, ajudando, mesmo tendo você já a sua porção, como aquelas tribos tinham, mas você se dispõe a ajudar os outros, orando, aconselhando, visitando. Faça isso com amor, faça isso com zelo, faça isso com uma chamada que Deus colocou no teu coração. Não espere aplausos, não espere elogios, não espere. E se isso vier a acontecer na tua caminhada, que isso seja de incentivo para que você venha a ter um zelo maior pelas coisas de Deus. As conquistas na nossa vida não são fáceis, são dificultosas, mas eu tenho certeza que quando a gente ajuda alguém a ser abençoado, ajuda alguém a se levantar, a conquistar, a vencer, a Bíblia vai falar isso, né? Chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Há uma comunhão, e comunhão era o que havia entre aquelas tribos. Então, essas tribos são despedidas, retornam às suas famílias, e o ponto 3 vai dizer que logo quando elas chegaram lá, elas ficaram alegres, ficaram empolgadas. Alguns passaram anos sem ver sua esposa, seus filhos, e quando eles chegaram lá, eles queriam glorificar Deus. Eles estavam tão alegres, tão empolgados, que chegaram a levantar um altar para adorar ao Senhor Jeová. E aquela atitude deles levantarem um altar acabou sendo uma interpretação diferente para as outras tribos. Olha o que o ponto 3 vai dizer: ao chegarem às margens do Jordão, as 3 tribos, movidas por um sentimento religioso, ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecerem sacrifícios, mas apenas de um memorial, as tribos que ficaram ao oeste do Jordão
capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço do Senhor. É interessante a gente saber como eles se preocupavam com eles mesmos, porque as outras tribos conheciam que somente Deus é o Senhor e nenhum ritual, nenhum culto a outros deuses poderia ser oferecido. Somente o Senhor Jeová era o seu Deus. E eles viram as outras tribos chegando e fazendo aquele altar, se preocuparam. Pensaram talvez até que eles tinham abandonado a sua fé. Eles tinham uma preocupação de qualquer tribo entre eles acabar adotando até mesmo costume das outras nações que eles tinham conquistado. Mas aqui a gente vai entender que depois houve uma comunicação entre as tribos, houve uma conversa entre eles. Eles acabaram explicando, olha, esse altar que nós levantamos aqui é em agradecimento a Deus, é em gratidão ao Senhor Jesus pelo fato de Ele ter permitido a gente chegar com vida, e aquela comunicação acabou sendo o ponto de entendimento entre as outras tribos, e eles vieram a conviver de melhor maneira, de melhor forma, para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. Então a gente acaba concluindo nesta lição. A conclusão diz o seguinte: a principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito da cidade de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza. Ele jamais nos desampara em meio às nossas pelejas, mas nos auxilia e nos protege. Nele temos segurança e paz, mesmo vivendo em um mundo violento e cercado de males. Que Deus venha abençoar a tua vida, que Deus venha abençoar a tua casa, o teu lar. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Nesta lição, nós aplicamos de que assim como na época existia uma cidade de refúgio, hoje Cristo é o nosso refúgio. Entendemos também que assim como Deus foi a provisão para os levitas, Ele continua sendo a provisão, a nossa proteção, o nosso Deus que abre portas, que cuida, que zela, que provê o necessário para as nossas vidas. E a gente aprende também a despedir daquelas tribos, mesmo eles tendo a porção deles, não negaram, foram obedientes. A gente também tem que ser generoso, a gente também tem que ser compassivo com os nossos irmãos, ajudando, orando, assim no que pode, tanto no físico, financeiro, quanto no espiritual, estando juntos, que assim Deus nos dá vitória. Que cada palavra, que cada instrução venha a orientar a tua vida espiritual. Leia a palavra do Senhor Jesus, ore, peça a direção de Deus, que eu tenho certeza que Ele te dará vitória. Eu quero orar pela tua vida, pela tua casa, você que está escutando esta palavra e sentiu no coração de reconhecer que Jesus é o Senhor, que Jesus é o teu refúgio. Eu não conheço a tua vida, a tua trajetória. Você, meu jovem que está em casa, você, rapaz, você, moça, pai e mãe de família, que busca conhecimento na palavra do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que Ele é o melhor lugar, Deus é o melhor refúgio para a tua alma, para a tua vida espiritual. Quero orar juntamente com você neste exato momento. Pai Celestial, te louvamos por cada palavra aqui ministrada, te agradecemos pela tua instrução, te pedimos pela vida deste jovem, deste adolescente, deste pai e mãe de família, que ouve a tua palavra. Senhor, que busque em ti refúgio, que tu venhas trazer calmaria, que tu venhas, Senhor, perdoar os nossos pecados, que tu venhas nos dar uma direção, fazer de nós uma nova criatura. Nós oramos junto com este homem, esta mulher, que agora reconhece que tu é o refúgio, que tu é o Senhor e que tu é o Salvador. Transforma, liberta e abençoa a vida daqueles que também buscam na sabedoria da palavra serem abençoados. Senhor, dá entendimento a este jovem, a esta mulher que ouve a tua palavra, dando a ele saúde espiritual e saúde física, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Nos encontramos na última lição, nesta reta final, onde nós estamos aprendendo sobre o livro de Josué. Que Deus abençoe a tua caminhada espiritual, em nome do Senhor Jesus. Amém.